Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde maridos e esposas tocam o F no relacionamento. Clique em compartilhar, deixe um comentário e inscreva-se no canal. Não posso mais manter o marido da minha irmã em segredo. Tenho uma família linda. 2 pais amorosos e atenciosos, minha irmã, 35, que é bem mais velha do que eu, ela é bonita, inteligente e capaz de fazer tudo o que quer, e o marido dela, 42, que fala muito e tenta ser engraçado, mas não é. Eu sempre imaginei que minha irmã terminaria com alguém melhor, mas ela o ama, então sempre o tratamos bem, por ela, e o recebemos quando anunciaram o noivado há 10 anos. Na época, eu era jovem e planejamos uma viagem em família para celebrar o noivado deles. Foi ótimo, minha família é tradicional, então, como eles ainda não estavam casados, dividi um quarto com minha irmã. Lembre-se disso porque é importante. Tudo correu bem e, há 3 anos, minha irmã engravidou. Ficamos muito felizes e meus pais sempre sonharam em ter um neto, então aquele Natal foi especial porque era o último antes de recebermos a criança. Meu cunhado estava nervoso a noite toda e bebeu muito, tentou se aproximar de mim várias vezes, mas o vi bêbado, então tentei evitá-lo. Quando finalmente conseguiu falar comigo, começou a falar sobre um sonho estranho que teve. Eu não conseguia entender nada, então o ignorei. Mais tarde naquela noite, eles voltaram para casa e recebi uma mensagem dele dizendo: "Lembra daquela viagem quando sua irmã e eu anunciamos nosso noivado? Bem, um dia, nessa viagem, entrei no seu quarto porque estava procurando por sua irmã e ela não estava lá, mas você estava no banheiro trocando de roupa e a porta não estava totalmente fechada, então eu pude ver. Meu sonho era a continuação disso. Foi tudo o que li, e imediatamente me senti enjoado. Ele viu que não respondi e tentou continuar a conversa, me contando coisas que prefiro não repetir, mas depois de um tempo desistiu. Tirei capturas de tela e comecei a chorar. Chorei a noite toda e contei para minha melhor amiga, que me disse para falar com minha mãe, e assim o fiz. No dia seguinte, ele havia apagado todas as mensagens, então mostrei as capturas de tela para minha mãe. Ela me disse para ficar calmo e que falaria com ele. Naquele ano, tivemos uma viagem para o Ano Novo, e foi um pesadelo para mim. Minha irmã estava estressada por causa da gravidez, e eu me senti muito culpado. Minha mãe disse que falou com ele e que ele pediu desculpas, disse que não quis dizer aquilo e que eu entendi errado. Ela não acreditou nele e o alertou sobre o quão errado foi o que ele fez, mas sabia que minha irmã precisava dele naquele momento, então ela ficou lá por mim, mas me pediu para não contar a ela sobre isso. Desde esse momento, ele não disse mais nada sobre isso para mim, mas ainda me sinto inseguro ao viajar com eles. Parei de visitá-los e perdi muito tempo com meu sobrinho. Sinto pena de minha irmã porque ela sabe que algo está errado, mas acha que sou eu. Agora tenho ansiedade e odeio reuniões familiares. Não sei o que fazer, temos uma viagem em família em breve, e realmente não quero ir. Não era assim antes, e sinto falta da minha linda família. Algum conselho? Converse com sua mãe sobre isso novamente. Diga a ela que você quer contar para sua irmã. Sua mãe não está errada por não querer estressar sua irmã, mas ao mesmo tempo, seu BIL é um predador. Ela precisa saber disso. Ou ela ficará ressentida com você mais tarde porque há divergências na família e ela não sabe por quê. Bom para você fazer capturas de tela e contar para um amigo. Contando também para sua mãe. Posso entender que ela não queria chatear a filha grávida, mas já se passaram 3 anos. Nunca é um bom momento para contar essa asterisco. Significa que é melhor contar mais cedo do que mais tarde. Sinto que minha noiva me traiu. Ela diz que estou sendo dramático. Desculpe se houver erro de concordância de pronome. O OP é analfabeto. Não consegui corrigir tudo. Esperando que alguém possa ser uma terceira visão sobre essa situação. Minha noiva, 30 anos, tem um amigo homem há uns 10 anos. Ele mora na cidade natal dela, em outro estado. A primeira vez que ouvi falar dele foi há alguns meses porque estavam trocando mensagens no Messenger e ele estava enviando dinheiro para ela, coisas como gasolina,
porque ela estava trabalhando menos horas. Ela não quis me dizer o nome dele, apenas que era um amigo antigo, etc. Eu disse a ela que não gostava que ele enviasse dinheiro para ela. Achei inapropriado, considerando que eu era mais do que capaz de ajudá-la se ela precisasse de dinheiro. Ela alegou que não gosta de pedir dinheiro aos parceiros, e o nome dele era um segredo porque não queria que eu procurasse e mandasse mensagens para ele, supostamente porque os ex dela faziam isso. O tempo passa e as peças começam a se encaixar. Ela me disse o nome dele e percebi que a tinha visto mandar mensagens para ele repetidamente muito antes de eu descobrir sobre o dinheiro. Mas suas conversas eram sempre novas. Isso levou a uma discussão onde ela admitiu que sempre deleta suas conversas. Isso começou como uma desculpa esfarrapada de que ela deleta as conversas de todo mundo. Até que eu insisti que ela estava mentindo e que era só as dela. Eventualmente, ela admitiu que só deletava as dele porque não queria que eu tirasse suas conversas do contexto se eu as visse, porque poderiam parecer flertes. Nas próximas semanas, houve mais explosão de suas conversas, apesar de nossa conversa sobre não mais esconder ou apagar coisas. Ele enviou mais dinheiro para ela. Então, uma manhã, enquanto me preparava para dormir, trabalho no turno da noite e acabará de chegar em casa, o telefone dela tocou e acendeu com uma mensagem dele dizendo bom dia, querida. Obviamente, a confrontei, chateado. Ela afirma que foi a única vez que ele disse algo assim e estava muito confusa. Mas que não é grande coisa porque pessoas mais velhas chamam todo mundo assim, ele tem cerca de 30 anos. Minha frustração com isso a levou a supostamente bloqueá-lo e usar isso como sua maneira de encerrar a conversa. Eu não disse a ela para bloqueá-lo. Ela escolheu fazer isso. Um par de meses depois, perguntei sobre ele e ela disse que desbloqueou ele algumas semanas antes para verificar como ele estava ou algo assim por causa de um acidente de carro e depois o bloqueou novamente. Isso foi deixado por isso mesmo. Até literalmente uns 3 dias depois, quando eu estava me preparando para ir trabalhar, a situação se repete. O telefone toca, acende, e ele mandou uma mensagem dizendo boa noite, querida, estive pensando em você hoje. Novamente, eu a confronto. Ela admite ter mentido sobre bloqueá-lo novamente. E novamente, muito surpresa por ele chamá-la de querida. Desta vez, a conversa se transforma em uma discussão mais intensa. Ela admite que ele flerta com ela e a chama por apelidos carinhosos. Que ela ainda deleta as conversas deles depois que terminam ou depois de cada mensagem quando está comigo. Ela tem falado com ele enquanto está no trabalho, etc. Meu raciocínio é que sinto que isso é uma forma de traição emocional. Está estabelecido que é inapropriado eu chamar outras mulheres de querida ou algo semelhante, especialmente errado flertar, pois essas coisas são reservadas para ela e eu. Então, para ela permitir intencional e voluntariamente que seu amigo faça isso diariamente a faz não ser melhor do que se ela mesma estivesse fazendo. Apontei que não é como se fosse um cara aleatório gritando para ela na rua ou algo assim. É um amigo com quem ela escolhe repetidamente interagir e nem se dá ao trabalho de dizer para parar por ser inapropriado. Ela diz que estou errado e ridículo. Ele é amigo dela há 10 anos. Mora a 6 horas de distância, então não há nada de errado nisso. Ela não flertou, supostamente, nem se envolveu romanticamente com ele, então não é grande coisa. As mentiras e o fato de esconder isso são apenas porque ela está acostumada com os ex dela ficando chateados com coisas pequenas, e ela não queria que eu fosse como ele se visse isso. Será que estou realmente pensando demais nisso ou é justo sentir como me sinto? Obrigado a todos. Edição, obrigado por todas as respostas, pessoal. Sinto-me menos culpado agora por ficar incomodado com isso. Parece que o ponto focal aqui é a mentira. Infelizmente, isso vai além apenas desse incidente. Confiança e mentiras têm sido um problema desde o início, infelizmente. Desde mentiras sobre o que está fazendo e com quem está.
Mentiras sobre com quem está falando, incluindo um incidente com outro cara envolvendo meu melhor amigo, que se transformou supostamente em ela apenas tentando me afastar. Mentiras sobre saúde e quase qualquer coisa pequena que você possa imaginar apenas porque eu sou apenas muito condescendente quando se trata de dar o benefício da dúvida e segundas chances. Não me case com essa mulher, Op. O que vai acontecer é que esse cara sempre será um problema em seu relacionamento, e como você já está percebendo, em momentos decisivos ela está escolhendo ele em vez de você. E isso nunca vai mudar. Para ser honesto, parece mesmo que há algo como um relacionamento financeiro acontecendo aqui, onde ela está ligada a ele financeiramente em troca de algo, amor, sexo, carinho, quem sabe. No nível mais básico, o que sua noiva está mostrando é que, na melhor das hipóteses, você é o segundo na vida dela, e isso não é a base para qualquer relacionamento. Você já deu a ela a opção de eu ou ele e ela continua escolhendo ele. Agora é hora de você escolher a si mesmo e encerrar esse noivado antes que a situação piore. Nunca se case com alguém que seja traidor, mentiroso ou abertamente desonesto. Todos os seus ex-namorados passaram pela mesma coisa e descobriram que a única maneira de resolver isso era partir. Isso é quem ela é, e outros antes de você viram isso tão clara e diretamente como você está vendo agora. Isso não mudou para eles, e certamente não mudará para você. Você não está errado e não está sendo ridículo. É hora de acabar com essa farsa. Sou um homem de 36 anos e nunca em toda a minha existência disse ser querido para alguém que não fosse meu parceiro romântico. O fato de você ter que arrastar a verdade, as conversas excluídas. Se ela não está traindo, ela está fazendo literalmente tudo ao seu alcance para fazer você pensar que ela está. Você sabe como ela poderia convencê-lo de que estava dizendo a verdade? Se ela não estivesse encobrindo seus rastros. Então, por que encobrir seus rastros? Considere o seguinte, ela quer tanto falar com ele que mentiu para você sobre bloqueá-lo. Ela estava tão desesperada para dizer e ouvir o que eles estavam discutindo que estava disposta a mentir para o noivo sem vergonha. Para ser claro, isso certamente vale a pena adiar o casamento, se não um rompimento. Marido fica ressentido comigo por ter filhos. Conta temporária. Meu, F36, marido, M42, parece me odiar por termos filhos. Estamos juntos há 12 anos, casados há 8. Temos 2 filhos, quase 5 anos e 2,5 anos. Nunca conversamos muito sobre querer filhos no início do relacionamento. Às vezes, isso surgia, mas ambos dizíamos talvez um dia. Conforme envelhecíamos, eu comecei a querer tê-los. Quando perguntava se ele queria, ele dizia claro, se você quiser. Perguntei se ele era contra, e ele disse que não, simplesmente não se importava muito, mas teria se eu quisesse. Após alguns anos disso, comecei a dizer, ok, vamos fazer isso, vamos ter um filho agora. Ele parecia nervoso e falava sobre dinheiro, logística e como seria difícil, mas eu dizia que sabia. Comecei a sentir que ele realmente não queria filhos, mas quando perguntava, ele dizia que tanto faz. Ambos temos bons empregos. Possuímos uma casa e somos financeiramente estáveis. Então, você pode imaginar como isso se desenrola. Agora temos 2 filhos, e ele faz constantemente comentários sobre como arruinei nossas vidas. Amigos sem filhos indo de férias? Ele faz comentários irônicos sobre como não faremos nada assim por um tempo, graças a mim. Convidado para uma festa sem babá? Comentário irônico. Ah, mas então ele vai para a festa e me deixa com as crianças de qualquer maneira. Já perguntei a ele por que não me disse que não queria filhos antes. Ele teve chances. Perguntei diretamente e disse para me avisar se não quisesse, porque não é algo com o qual eu possa fazer concessões. Ele sempre dizia que tanto faz. Estou cansada da atitude dele. Não é como se eu o tivesse forçado. Você pensaria que eu o fiz da maneira como ele age. Já perguntei se ele quer o divórcio. Ele diz que meio que sim, mas se sente mal pelas crianças. Digo a ele que não está fazendo nenhum favor a ninguém ficando se está infeliz. Ele trata as crianças bastante bem. Trabalha muito, então eu faço a maior parte do cuidado com elas. Mas ele brinca com elas. Não é abusivo comigo nem com elas, e eles realmente se amam. Algum conselho?
Eu o amo e ainda temos bons momentos juntos. Mas estou cansada do ressentimento e dos comentários. Fico tão irritada quando ele diz essas coisas, e já disse a ele. Ele diz algo estúpido, como se eu não me importasse com mais nada além de conseguir o que eu quero. E que eu deveria ficar feliz por ter conseguido o que queria. Não, eu queria uma família. Não um marido que me odeia e evita estar em casa o máximo possível. O divórcio é inevitável? Aconselhamento conjugal, com o intuito de compreender como se separar de maneira amigável caso não seja possível superar o desrespeito que ele está demonstrando e a mágoa que você sente por ele. Ele tinha 38 anos quando tiveram o primeiro filho, idade suficiente para se expressar claramente. Parece que ele nunca quis filhos e aceitou passivamente a jornada. Nada disso é culpa sua. Acredito que seja a hora do ultimato. Ou ambos procuram aconselhamento juntos para ver o que pode ser salvado aqui, ou seguirá para o divórcio. Mesmo que ele seja decente com seus filhos, você não precisa viver em uma casa infeliz, e isso não será benéfico para eles a longo prazo. Além disso, arriscaria dizer que alimentar ressentimentos profundos e fazer muitos comentários sarcásticos, permitindo que seu cônjuge vá a uma festa sozinho e, ao mesmo tempo, tornando-o infeliz primeiro, bem, se não for totalmente abusivo, com certeza está acumulando problemas suficientes para ser considerado semi-abusivo.